Olá, irmãos. Bem-vindo ao canal Palavra da Bíblia. Eu sou Sidney Agenor e hoje vamos juntos à leitura do sermão de Charles Haddon Spurgeon sobre o Salmo 51. Não foi, portanto, escrito apenas para meditação privada, mas para o serviço público do canto. Apropriado para a intimidade da penitência individual, este salmo incomparável também é adequado para uma assembleia de pobres de espírito. Um salmo de Davi. É maravilhoso, mas é fato que houve escritores que negaram a autoria de Davi neste salmo. Embora suas objeções sejam frívolas, o salmo é inteiramente de Davi. Seria mais fácil imitar Milton, Shakespeare ou Tennyson do que Davi. Seu estilo é inteiramente sui generis e tão distinguível quanto o desenho de Rafael ou a coloração de Rubens. O grande pecado de Davi não pode ser desculpado, mas deve-se lembrar que seu caso apresenta uma série de coincidências especiais. Ele era um homem de fortes paixões e um monarca oriental com poder despótico. Nenhum outro rei de sua época teria sentido o menor remorso por tal ato, e por essa razão, ele não estava cercado pelas restrições de costumes e associações que, quando infringidas, tornam a ofensa mais escandalosa. Ele nunca insinua qualquer forma de atenuação, nem mencionamos esses fatos com o objetivo de desculpar seu pecado, que foi detestável no mais alto grau, mas como um aviso aos outros, para que reflitam que a licença que permitem hoje em dia pode ter consequências e culpas mais graves do que no caso do rei de Israel, que cometeu esse erro. Quando nos lembramos de seu pecado, detenhamos principalmente em sua penitência e na longa série de castigos que se seguiram e tornaram o resto de sua vida uma história tão triste. Este salmo é a joia mais preciosa de todo o livro e contém instruções tão importantes e uma doutrina tão grandiosa que as línguas dos anjos não poderiam fazer justiça ao seu desenvolvimento completo. Este salmo é frequentemente e apropriadamente intitulado O Guia do Pecador. Em algumas versões, é um auxílio ao pecador arrependido. Atanásio recomenda a alguns cristãos a quem escreve que o repitam ao acordarem à noite. Todas as igrejas evangélicas o conhecem. Lutero diz: não há outro salmo que seja mais frequentemente cantado ou orado na igreja. Este é o primeiro salmo em que temos a palavra Espírito usada em sua aplicação ao Espírito Santo. Este é o mais tocante de todos os salmos e tenho certeza de que é um dos mais aplicáveis a mim. Parece ter sido o derramamento de uma alma aflita pela sensação de uma transgressão grave e recente. Meu Deus, seja ela recente ou não, faze-me sentir a enormidade das minhas múltiplas ofensas e não te lembres contra mim dos pecados da minha juventude. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Davi imediatamente apela à misericórdia de Deus antes mesmo de mencionar seu pecado. A visão da misericórdia é boa para os olhos que doem de choro penitencial. O perdão dos pecados deve ser sempre um ato de pura misericórdia e, portanto, é para esse atributo que o pecador desperto deve se voltar. Não ouso dizer, meu Deus, pois isso seria presunção. Perdi-te por causa do meu pecado. Distanciei-me de ti ao seguir o inimigo e, portanto, não estou limpo. Não ouso aproximar-me de ti, mas fico à distância e elevo a voz com emoção e contrição de coração, clamando e dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus. De um comentário sobre os 7 salmos penitenciais de fontes antigas, pelo reverendíssimo Forbes, bispo de Brechin. De acordo com a multidão, os homens ficam aterrorizados com a multidão de seus pecados, mas aqui está o conforto. Nosso Deus tem uma multidão de misericórdias. Se nossos pecados fossem tão numerosos quanto os cabelos de nossa cabeça, as misericórdias de Deus seriam como as estrelas do céu, e como Ele é um Deus infinito, suas misericórdias são infinitas.
Sim, muito maiores que nossos pecados, visto que Ele mesmo está acima de nós, pobres pecadores. Lava-me completamente da minha iniquidade. A própria tinta é indelével, e eu, um pecador, há muito tempo permaneço imerso nela, até que o carmesim se fixe. Mas, Senhor, lava-me, lava-me e lava-me novamente, até que a última mancha desapareça e nenhum traço da minha impureza permaneça em mim. O hipócrita fica contente se suas vestes forem limpas, mas a mulher verdadeiramente arrependida diz: lava-me. Um dos pecados é contra Batseba, que serviu para mostrar ao salmista toda a montanha de sua iniquidade, da qual esse ato nefasto estava a apenas uma pedra rolada. Seu desejo é livrar-se de toda a sua imundície, que, embora pouco notada antes, tornou-se um terror horrível e alucinatório para sua mente. De onde aprendemos quão vil, repugnante e miserável é o pecado aos olhos de Deus. Ele mancha o corpo do homem, mancha sua alma e o torna mais vil do que o mais vil das criaturas. Nenhum sapo é mais vil e repugnante aos olhos do homem do que um pecador manchado e poluído pelo pecado aos olhos de Deus, até que seja purificado e lavado no sangue de Cristo. E purifica-me do meu pecado. Esta é uma expressão mais geral, como se o salmista dissesse: Senhor, se lavar-se não for suficiente, tente de outro modo. Se a água não for suficiente, tente o fogo. Não deixe nada sem experimentar para que seja purificado. Livra-me do meu pecado por qualquer meio, por todos os meios. Apenas purifique-me completamente e não deixes culpa em minha alma. Não é por causa do castigo que é imposto, mas por causa do pecado. Muitos criminosos se alarmam mais com a forca do que com o crime que os levam até lá. O ladrão se deleita com o sangue, embora tema a prisão. Não é assim com Davi. O pecado perturba porque é pecado. Seus clamores mais penetrantes são contra a maldade de sua transgressão e não contra suas graves consequências. Quando lidamos seriamente com o nosso pecado, Deus lida conosco com cuidado. Quando odiamos o que o Senhor odeia, Ele logo porá fim ao tormento e nos restaurará a alegria e a paz. O pecado é repugnante. Pensar nele, falar dele, ouvir sobre ele, praticá-lo, em suma, só há baixeza e vileza nisso. Pois reconheço minhas transgressões. Ele parece dizer: eu as confesso plenamente. Não é por isso que imploro perdão, mas é uma clara evidência da minha necessidade de misericórdia. Eu sou totalmente incapaz de buscá-la em qualquer outra direção. E meu pecado está sempre diante de mim. Meu pecado, por completo, nunca sai da minha mente. Ele pressiona meu espírito sem trégua. Eu o coloco diante de ti, porque está sempre diante de mim, Senhor. Tira-o de ti e de mim. Para uma consciência desperta, a tristeza por causa do pecado não é passageira e ocasional, mas intensa e permanente. E isso não é sinal da ira divina, mas sim um prefácio seguro do favor que se aproxima. Davi confessa e admite seu pecado como seu. Aqui está a nossa riqueza. O que podemos chamar de nosso senão pecado? Nossa comida e roupa, as necessidades da vida, são emprestadas. Viemos ao mundo famintos e nus. Pegamos emprestado essas coisas e não merecemos nada daqui. Nosso pecado veio conosco, como Davi confessa mais tarde. Temos o direito hereditário de pecar, recebido por transmissão de nossos pais. Temos o direito de possuí-lo. Como Jó, tu me fazes possuir os pecados da minha mocidade. Contra ti, somente contra ti pequei. Um pecado de fraqueza pode admitir alguma desculpa, mas um pecado de ignorância pode encontrar desculpa, mas um pecado de desafio não tem defesa.
Há uma tristeza de origem divina que traz o homem à vida, e essa tristeza é produzida no homem pelo Espírito de Deus e no coração daquele que é piedoso, que se aflige pelo pecado, porque ofendeu a Deus, que é tão terno e doce como um pai para ele. E embora não houvesse céu a perder, nem inferno a ganhar, ainda assim ele está triste e pesaroso de coração, porque ofendeu a Deus. E eu fiz o que é mal aos teus olhos. Cometer traição no próprio tribunal do rei e diante de seus olhos é verdadeira insolência. Davi sentiu que seu pecado havia sido cometido em toda a sua repulsa enquanto Jeová o observava. Ninguém, exceto o Filho de Deus, se preocupa com os olhos de Deus, mas onde há graça na alma, isso reflete a terrível culpa pelo ato maligno, quando nos lembramos de que Deus, a quem ofendemos, estava presente quando a transgressão estava sendo cometida. Eis que eu nasci em iniquidade. Davi fica atordoado com a descoberta de seu pecado inato e imediatamente o expõe. Isso não visa justificá-lo, mas sim completar a confissão. É como se dissesse: não apenas pequei desta vez, mas sou por natureza um pecador. A fonte da minha vida está contaminada desde o início. As tendências congênitas são desequilibradas. Inclino-me para as coisas proibidas. A minha é uma doença constitucional que torna a minha própria pessoa detestável à tua ira. E em pecado minha mãe me concebeu. Ele retorna aos primeiros momentos de seu ser, não para culpar sua mãe, mas para reconhecer as raízes mais profundas de seu pecado. Negar o pecado original e a corrupção natural que as Escrituras nos ensinam é enfrentá-los de frente. Certamente, os homens que se rebelam contra essa doutrina precisam ser ensinados pelo Espírito Santo sobre os primeiros princípios da fé. É um olhar de admiração, como se estivesse diante do grande e santo Deus, e, portanto, ele faz com que isso se siga de outro, no original, dirigido a Deus. Eis que amas a verdade no íntimo. E é como se ele estivesse dizendo em ambos: ó, como me sinto oprimido quando olho, por um lado, para mim mesmo, e vejo quão infinitamente corrupto sou na própria constituição da minha natureza, e por outro, eis e considero que Deus infinitamente santo tu és, em tua natureza e ser, e que santidade tu requeres. Estou completamente oprimido ao perceber ambas as coisas, e não posso olhar mais longe, nem mesmo para ti, ó Deus Santo. Tu amas a verdade no íntimo. Deus exige realidade, sinceridade, verdadeira santidade, fidelidade de coração. Ele não se interessa por pretensa pureza. Ele olha para a mente, o coração e a alma. O Santo de Israel sempre avaliou os homens em sua natureza interior e não no que professam exteriormente. Para ele, o interior é tão visível quanto o exterior, e ele julga corretamente que o caráter essencial de uma ação se encontra no motivo de quem a realiza. Purifica-me com o isopo. Dá-me a realidade simbolizada pelas cerimônias legais. Esta passagem deve ser lida como a voz da fé, bem como uma oração, e diz: purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Imundo como sou, há tanto poder na propiciação divina que meu pecado desaparecerá, e serei mais branco que a neve. Ninguém além de ti pode me tornar branco, mas tu podes, em tua graça, refazer a natureza e trazê-la de volta ao seu estado mais puro. A neve logo acumula fumaça e poeira, derrete e desaparece. Tu podes me dar pureza permanente. A neve é branca por baixo e por cima. Podes trabalhar com uma pureza semelhante em mim e me tornar tão limpo que somente uma hipérbole, mais branco, pode expressar minha condição imaculada. Senhor, faça isso. Minha fé crê que tu farás e bem sabe que podes. As Escrituras contêm poucos versículos em que tal fé plena é expressa.
Considerando a natureza do pecado e o profundo senso que o salmista tem dele, é uma fé gloriosa aquela que pode ver no sangue mérito mais do que suficiente para purificá-lo completamente. Mas como isso é possível? Todas as tinturas da terra não podem tingir o vermelho e torná-lo branco. Como então meus pecados, que são vermelhos como o carmesim, podem ser tornados mais brancos do que a neve? Verdadeiramente, essa retrogradação não é obra da arte humana. Deve ser obra daquele que fez o sol voltar 10 graus no relógio de Acás, porque Deus tem um salitre de graça capaz não apenas de distorcer o vermelho dos pecados carmesis, mas também a negritude dos pecados mortais, deixando a alma branca e pura. Mas a brancura, como a que se manifesta na neve, não será útil, porque, como no caso de Gease, que saiu da presença de Elias leproso e branco como a neve, o que precisamos, segundo Davi, é sermos mais brancos que a neve. E essa brancura é o que é trabalhada em nós quando somos lavados por Deus, porque não há neve tão branca aos olhos dos homens quanto a da alma purificada do pecado aos olhos de Deus. Faze-me ouvir júbilo e alegria. Assim como o cristão pode ser o homem mais triste do mundo, não há ninguém mais alegre do que ele, porque a causa de sua alegria é a maior. E sendo grande sua misericórdia, grande é a sua libertação, e portanto sua alegria é maior. E os ossos que quebraste serão alegrados. Davi não gemeu por meras feridas da carne. Seus poderes mais firmes e ternos foram quebrados, esmagados. Sua humanidade havia sido deslocada, machucada. No entanto, se aquele que o quebrou curasse, cada ferida se tornaria uma boca para cantar, cada osso, antes tremendo em agonia, uma fonte de intenso deleite. A figura é ousada, e assim também é o suplicante. Ele está pedindo uma grande coisa. Ele busca alegria para um coração pecador, música para os ossos quebrados. Uma adoração surpreendente para ser enviada a qualquer lugar, exceto ao trono de Deus. Mas surpreendente lá, não fosse pela cruz na qual Jeová Jesus carregou nossos pecados em seu corpo no madeiro. Esconde o teu rosto dos meus pecados. Ele diz no 3º versículo que seu pecado está sempre diante de sua vista e agora ora para que Deus o tire de sua vista. Esta é uma ordem correta. Se mantivermos nossos pecados diante de nós para considerá-los, Deus os lançará para trás de suas costas para perdoá-los. Mas se nos lembrarmos e nos arrependermos dele, ele os esquecerá e os perdoará. Apaga todas as minhas iniquidades. Se Deus não esconder seu rosto do nosso pecado, ele deve escondê-lo para sempre de nós. E se ele não apagar nossos pecados, ele deve apagar nossos nomes do livro da vida. Creia. O quê? O pecado nos destruiu tanto que o Criador precisa ser invocado novamente? Que ruína o mal causou entre a humanidade. Creia em mim. Eu, em minha estrutura exterior, estou quieto, mas estou vazio, deserto por dentro. Venha então e deixa que teu poder seja visto em uma nova criação dentro do meu eu caído. Tu fizestes um homem no mundo no princípio. Senhor, faz um novo homem em mim, um coração limpo. No versículo 7, ele pediu para ser purificado. Agora ele busca um coração apropriado para este estado de pureza, mas não diz, purifica o meu velho coração. Ele tem muita experiência com a inutilidade da velha natureza. Ele quer que o velho homem seja enterrado como algo morto e uma nova criação tome o seu lugar. Ninguém, a não ser Deus, pode criar, seja um novo coração ou uma nova terra. Não me lances fora da tua presença. Não me lances fora como inútil. Não me lances fora como Caim da tua presença, do teu semblante e do teu favor. Deixa-me sentar entre aqueles que compartilham o teu amor, mesmo que seja apenas esperando à porta.
Eu mereço ser para sempre negada a entrada em teus átrios, mas, ó bom Senhor, conceda-me ainda este privilégio que me é tão caro quanto a vida. Restaura-me a alegria da tua salvação. Ninguém, a não ser Deus, pode restaurar esta alegria. Ele pode fazê-lo. Podemos pedir-lhe. Ele o fará para a sua própria glória e nosso benefício. Esta alegria não vem primeiro, mas segue o perdão e a purificação. Nesta ordem é segura, noutra é vã presunção e ilusão insana. É um grande conforto para um homem que perdeu o recibo de uma dívida paga, lembrar-se de que a pessoa com quem lida é boa e justa, mesmo que não consiga encontrar no momento provas do pagamento. O Deus com quem lidas é um Deus de graça. O que perdeste, Ele pode restaurar. A evidência da tua graça, quero dizer. Como pode Deus restaurar o que Ele não tirou? Pois posso acusar Deus de ter tirado a alegria de sua salvação? Ó Deus gracioso, não te acuso de tê-la tirado, mas de tê-la perdido. Renova um espírito reto dentro de mim. Sou tentado a pensar que agora sou um cristão firme e superei esse desejo e outro, contando que eu esteja no hábito da graça oposta, para que não haja medo, posso me aventurar muito perto da tentação, mais perto do que outros. Esta é uma mentira de Satanás. Eu poderia muito bem pensar que a pólvora, com o hábito, adquire o poder de resistir ao fogo, para que não seja afetada pela faísca. Quando a pólvora está molhada, ela resiste à faísca, mas quando está seca, está pronta para explodir ao primeiro contato. Enquanto o Espírito reside em meu coração, ele me amortece do pecado, para que, se eu legalmente tiver que passar pela tentação, eu possa contar com Deus para me tirar ileso. Mas quando o Espírito me deixa, sou como pó seco. Oh, dá-me uma sensação muito clara disto. Uma mãe amorosa escolhe o lugar apropriado e um momento oportuno para permitir que seu filho caia. A criança está aprendendo a andar e está ultrapassando sua confiança, de modo que, se ela se colocar em um lugar perigoso, possuída de toda a sua confiança, pode causar grande dano a si mesma ao cair. Então ela permite que ela caia em um lugar e de uma maneira onde não pode causar muito dano, dano saudável, mas não perigoso. Agora, ela perdeu a sua confiança e se agarra mais assiduamente ao braço forte de sua mãe, que a sustenta em todos os seus passos. Assim, Davi, este filho do grande Deus, caiu. É uma queda grave e seus ossos estão quebrados, mas, ainda assim, foi uma lição proveitosa para ele. Ele não tem mais confiança em si mesmo. Sua confiança não está mais no braço da carne. Renova-me em mim um espírito reto. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Caçadores furtivos redimidos são os melhores guardas florestais. O fato de ter sido perdoado lhe será útil, pois foi ensinado na escola da experiência, e sua maneira será convincente, pois falará com simpatia, como alguém que fala a sério. O público que o salmista escolheria é digno de nota. Ele instruirá transgressores como ele. Outros podem desprezá-los, mas o companheiro de sofrimento cria laços de compaixão. Se ele for indigno de edificar os santos, rastejará com os pecadores e falará humildemente do amor divino. Livra-me do sangue derramado. Ele havia sido a causa da morte de Urias, o heteu, um súdito fiel e leal, e agora confessa o fato. Além disso, seu pecado de adultério foi uma ofensa capital, e ele admite que é digno de morte. Penitentes sinceros não se esforçam para fazer frases elegantes ao confessar seus pecados, mas vão direto ao ponto e chamam as coisas pelo nome e o vinho pelo nome e se desfazem disso. Que outro caminho pode ser racional ao lidar com o onisciente? Ó Deus, o Deus da minha salvação,
ele não ousara chegar tão perto antes. Até então, ele apenas dissera: ó Deus, mas agora clama: ó Deus da minha salvação. A fé aumenta pelo exercício da oração. Ele confessa seu pecado mais claramente nesse versículo do que antes, e ainda assim lida com Deus com mais confiança. Subir e descer ao mesmo tempo são perfeitamente compatíveis. Ninguém, exceto o rei, pode perdoar a pena de morte. Portanto, é uma alegria para a fé que Deus seja o rei e que ele seja o autor e consumador da nossa salvação. E a minha língua cantará a tua justiça. Seria de se esperar que ele dissesse: e a minha língua cantará a tua benignidade. Mas Davi consegue enxergar o caminho divino da justificação, essa justiça de Deus da qual Paulo falará mais tarde, pela qual os ímpios são justificados, e ele promete cantar, sim, e cantar com alegria sobre os caminhos da justa misericórdia. Afinal, é a justiça da misericórdia divina que é a sua maravilha suprema. Observe que Davi, no último versículo, se oferece para pregar e agora para cantar. Nunca podemos fazer demais pelo Senhor, a quem devemos mais do que tudo. Se pudéssemos ser pregadores, porteiros, cantores, zeladores, tudo em um, não seria suficiente para demonstrar nossa gratidão. Um grande pecador perdoado torna-se um bom cantor. O pecado tem uma voz ressonante e assim deve ser nossa gratidão. Não cantaremos nossos próprios louvores se formos salvos, mas nosso tema será o Senhor, nossa justiça, em cujos méritos somos justamente aceitos em justiça. E a minha boca anunciará o teu louvor. Se Deus abre a sua boca, é certamente para obter o seu fruto. Conforme é o porteiro, assim é o caráter do que procede dos lábios de um homem. Quando a vaidade, a ira, a falsidade e as paixões abrem a porta, os piores males surgem. Se desejamos guardar a porta da casa de Deus, oremos primeiro a Deus para que sejamos bons guardas da porta da nossa própria casa, para que Ele feche a nossa boca contra as palavras indecorosas e abre a porta dos nossos lábios para que a nossa boca manifeste o seu louvor. Esta era a oração de Davi e deve ser a sua prática, para a qual ele observa 3 pontos especialmente. Quem? O Senhor o quê? Abre os meus lábios por quê? Para que minha boca manifeste o teu louvor. Davi ora para que seus lábios sejam abertos, em outras palavras, para que Deus lhe dê motivo para louvor. O significado que geralmente damos à expressão é que Deus pode dirigir a sua língua pelo Espírito, de modo a torná-la apta a cantar os seus louvores. Mas, embora seja verdade que Deus deve nos suprir com palavras e que, se Ele não o fizer, devemos permanecer em silêncio, Davi parece implicar que ele deve permanecer em silêncio até que Deus o chame para o exercício da ação de graças, concedendo-nos perdão. Algo quebrado ainda serve para alguma coisa? Podemos beber de um copo quebrado? Podemos nos apoiar em um cajado quebrado? Embora outras coisas possam ser piores por estarem quebradas, o coração nunca está melhor do que quando está partido ou rachado, pois se não estiver partido, não podemos ver o que há dentro. Embora Deus ame um coração inteiro em sua afeição, Ele ama um coração partido em sacrifício. Sacrifício é para Deus um espírito quebrantado. Quando o coração se entristece por seu pecado, você fica mais satisfeito do que quando bezerros sangram sob a faca.